Fala pessoal, muito boa noite para todos vocês. Espero que estejam todos bem. E hoje, 6h37 da noite, né? 7 de agosto, quinta-feira. E ó, já vou pedir desculpa para vocês, porque hoje estamos sem edição. O nosso editor ele está sobrevoando águas internacionais, então eu espero que eu não cometa muitas gafes aqui com vocês. Vai ser. Eu devia até estar abrindo no ao vivo isso aqui, né? Mas eu vou gravar aqui mesmo e eu subo depois para vocês. Bora lá falar rapidamente sobre esse movimento de hoje. Uau! Uau! Não esperava esse movimento de hoje, sério. Inclusive, olha como é que tá esse semanal. Olha como é que tá esse semanal, hein? Será? Será, José? Pois é. Então, basicamente, hoje a gente teve esse movimento forte, gritante. Eu só fiquei triste numa coisa, cara. Minha carteira não tá muito boa, não, viu? Só as ações que não presta muito direito. Tô brincando. Elete presta, Susbi presta, mas em grande maioria as nossas assim, ué, mas tá subindo, mas não tem nada subindo aqui. Faz parte, né? Quem nunca? Mas vamos falar aqui. Epa, nem para estar nesse layout. Vamos falar aqui sobre o nosso Ibovespa, tá? Então, a gente vê que rasgou esse movimento aqui. De fato, ó, liquidou. Cadê o meu? Aqui. Liquidamos essas equal highs, não fez a manipulação e pau! Liquidou essa outra equal high, passou reto por esse order block e agora a gente está nessa próxima região. A região do order block do DBOS da linha diário, nem tchum, nem tchum. E agora, como ele já está um pouco afastado, agora ele vai funcionar como possível suporte, tá bom? Aqui a gente tem uma linha de 125 minutos, que é um dos tempos gráficos que a gente trabalha muito na mentoria. Inclusive, o trade de 25 minutos foi acionado, né? A gente tinha aqui esse RSI acima de 70 e os 5 minutos com a divergência aqui. E aí a pessoa pode definir por duas questões, né? Ou ela faria pela perda dos 5 minutos bem aqui, ou ela faria pela perda dos 25 minutos. Isso aqui é um trade que a pessoa, se ela tiver posicionada, ela pode pensar em ou carregar a posição para um swing trade ou realmente liquidar aí no 3-1, às vezes eu acho que é bem plausível, né? Tem ainda uma possível queda aí de, se perder essa barra, de 0,4% pelo menos, né? Eu, vou ser sincera, eu não quero nem atuar aqui nessa base aqui, não. Eu só vou atuar para compra para cá. Tem que cair 1,28%. Não tô muito afim, tá? Em verdade, desculpa, meu filho entrando aqui, né? A gente dá um jeito. Então, em verdade, a gente até pode ver algum ponto de parada aqui, eu acho bem plausível que aconteça. Mas para comprar eu não estou muito confortável, justamente porque a gente acionou um trade em cima dos 125 minutos. Então, o alvo desse trade, quiçá, seria para cá no final. Então, aqui eu vou ficar de fora do trade, sendo bem sincera. Hoje eu tenho certeza que muita gente, infelizmente, acabou se machucando aí tentando vender topo. A gente, graças a Deus, não tivemos gatilho de day trade. A gente teve um gatilho de swing trade, mas que não rolou, foi estopado. E foi isso. Então, basicamente isso. Para eu poder comprar de forma mais segura amanhã, eu quero que venha para 134.790 até 134.520. Depois, 134.220 até 133.900 e depois 133.500 até 133.085. Para vendas, estamos na região. Inclusive, se perder essa mínima aqui do 25 minutos amanhã, fica muito, muito bom para quem vendeu por 5 minutos, tá bom? Porque aí ele tem um potencial de vir maior. E aí, quiçá, ele poderia vir até, ó, segredinho para vocês, né? Quiçá, ele poderia vir até aqui, ó. Até essa região aqui, tá? Então é um bom trade. Eu gosto desse trade, sendo bem sincera. Então a gente está nessa primeira região de venda. Se estopar esse swing, é a próxima região. Se tiver os gatilhos para a gente tomar, seria 137.270 até 137.750. Certo? Falando de índice futuro agora.
até isso aqui eu esqueci de atualizar, espera qual que é a tela? Agora falando de 60 minutos aqui do próprio índice futuro, né, também paramos nessa mesma região de parada aqui, né, que a gente tinha, já marcada a máxima e a mínima, lembrando que sempre a máxima e a mínima ela guarda muita liquidez. Então, assim, sendo bem sincera, o que seria um cenário mais tranquilo para nós amanhã? Se ele viesse romper essa máxima aqui, mantendo essa divergência aqui toda, tá? E aí a gente às vezes poderia ver até mesmo essa divergência do 25 minutos. E aí quando ele romper essa máxima, idealmente para eu fazer uma venda, eu preferia que ele tocasse aqui. Então sim, seriam mais 1.000 pontos para cima. É capaz dele fazer isso antes do Ibovespa abrir, né? O Ibovespa tem feito, o índice tem feito movimentos muito fortes, assim, antes mesmo do Ibovespa abrir. Então, assim, o melhor cenário para mim seria aqui, e aqui ele ter a nossa divergência para a gente vender com uma tranquilidade e às vezes até um swing, tá bom? Então, minha primeira região de venda muito forte é 138,155 até 138,573, depois 138,940 até 139,445 e depois 139,860 até 140,203. Lembrando que ele pode fazer o falso rompimento aqui, fique atento a isso, principalmente na primeira hora. Caso ele já abra aqui, nessa região aqui, amanhã, no início do dia, na abertura, é bem interessante, é um possível ponto de parada. Se tiver o nosso gatilho, dá para tomar assim. Se você não for esperar o gatilho, se você for operar somente pela região, então saiba que seu stop tem que estar um pouquinho aqui abaixo, em 265 mais ou menos, corre o risco dele te estopar e você tem que comprar de novo. E se você tiver duas balas só, cara, eu não operaria essa primeira, eu operaria essa segunda aqui, para poder comprar, se abrisse aqui, por acaso. Mas eu não acho que vai abrir com esse gap de baixo tão alto assim. 1.000 pontos por baixo? Acho difícil. Acho difícil. Então, pontos de parada, lembrando, tem vários pontos marcados, não é necessariamente o que vamos operar. Nós vamos operar aquilo que tiver o RSI abaixo de 30, como a gente explicou na live de ontem. Aproveita e assiste a live de ontem. E quem sabe, se você curtir, você pode se inscrever para participar do pregão 3 dias ao vivo na semana que vem. Se essa semana tá interessante, eu acho que semana que vem vai estar bem mais. Então, não necessariamente você vai operar em todas as regiões, mas se tiver o seu gatilho como o RSI e o MACD, é onde nós queremos nos apoiar para poder fazer qualquer tomada de posição. Primeira região de compra aqui, 136.300 até 136.470, depois 135.870 até 136.125, depois 135.180 até 135.445, depois 134.555 até 134.960 e depois 133.815 até 134.195. Certo? É isso que temos do índice. Cara, agora o dólar. Sacanagem. Sacanagem. Ontem eu expliquei para vocês, né, que aqui tinha uma defesa do médio do player, bem aqui, ó. Pá, mais ou menos. Sim, era uma operação de swing com stop aqui, stop em cut, 14 pontos. Hoje chegou a pagar uma vez e pouco o risco, uma vez e meio o risco, eu acho. Uma vez e meio ou quanto que pagou aqui? Ou foi uma vez só? Pagou uma vez o risco e morreu. Morreu no final da tarde. Morreu. Agora eu vou ser sincera para vocês. Vou ser sincera. Estamos nessa região aqui, que é uma região de anual. Deixa eu tirar esse layout. Uma região de anual. Região. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só de curiosidade. Será? Certo. Então aqui a gente está numa região super, hiper barata, né? Mas aparentemente nada é tão barato que não possa ficar mais barato, né? Acho que o Brasil virou Suíça, né? Não só em questão de que a nossa bolsa está indo para cima, o dólar está indo para baixo, mas também porque nós temos a mesma tarifa dos Estados Unidos. Acho que a gente virou Suíça. Só esqueceram de me avisar. Enfim, a gente tá chegando nesse doji também, é um ponto de parada muito forte, mas assim, cara, ficar comprando, porque ficar comprando não dá, né? Então vamos esperar pelo menos uma reversão de um tempo gráfico. Para isso, o que a gente quer que o dólar faça, cara?
rompa essa região aqui, pá, volta para cá que eu posso buscar, tá? Pelo menos isso. Não vamos ficar criando esperança de que esse poço não tem um fundo. Aquela compra do swing, a gente explicou ontem no final da live, era uma compra que a gente estava na expectativa do movimento de como rompeu esse topo aqui, ó. Como tinha rompido essa região aqui, essa estrutura, pá, validou essa pernada, pá. Eu tinha essa defesa do médio aqui, minha referência, minha manipulação, minha defesa do médio. E aí, olha o que é interessante. Quando o cara não consegue fazer o serviço dele direito, né? O comprador morreu. Ele não conseguiu defender o médio dele. Ele produz um candaralho. Produz um candaralho. Isso é o player sendo estopado. Tudo bem eu ser estopado com ele, eu só não quero ser estopado com os pequenos. Mas se eu for estopado com os grandes, a probabilidade de eu ser lucrativa no final pode ser maior, tá? Então é isso que temos. Eu tenho uma linha de boss aqui em 5.415, sim, mas nada a se fazer no momento. E a gente tem uma outra linha de boss ainda lá embaixo, que é o último dos moicanos, em 5 bola. Mais 400 pontos para trás. Isso é possível. E eu vou te contar por quê. Deixa eu só falar primeiro das regiões que a gente quer fazer, tá? Então, vimos aí que é um buraco sem fundo, região aqui de mínima, de máxima, já marcada para vocês. Minha primeira região de venda, meus caros amigos, eu não quero vender antes daqui. Anjo 5498. Vou perder um baita movimento se ele vier e cair 50 pontos para cima, mas eu não me sinto nem um pouco confortável de estar vendendo antes. Em verdade, se eu quiser ser bem agressiva, vou fazer igual eu fiz no índice Pro 6. Pro 6. Alguém é mineiro? Então, eu vou marcar aqui pelo menos algumas regiões que tá bom, tá bom. Se você quer muito. Essa aqui é a primeira região de venda, a primeira linha de boss. Aí, no caso, você teria que esperar a manipulação aqui para vender. Mas eu tô achando, cara, não dá, não consigo. Não vou forçar a barra. Aqui é um ponto que eu deixo pelo menos, tá? Então, vou trazer esse ponto aqui. Só para desencargo de consciência. Bem aqui. Entre 5.476 até 5.4.804, beleza? Isso aqui eu tô deixando, eu peço desculpas aos amigos, mas eu tenho que deixar. Eu vou dar uma filtrada, né? Porque já tocou muita coisa aqui. Vou dar uma filtrada. A gente tá na região de compra, mas eu vou deixar aqui. Só para não atrapalhar nos outros, tá bom? Então, esse ponto primeiro. Segundo ponto aqui, 5.498 até 5.509. Depois, 5.518. 5.519 até 5.526. Depois, 5.564 até 5.555. Depois, 5.574 até 5.589. Tá? É tudo isso que temos à vista. E aí, o que eu vou contar para vocês, né? Isso aqui, ele pega muito a influência do próprio DXY, né? Não só... Aqui, vou ser sincera. Hoje foi um movimento parte DXY, mas boa, majoritária parte do Bovespa, né? Bovespa porrou para cima. Juro, eu acho que a gente subiu mais que as bolsas americanas hoje, inclusive. Vai entender, vai entender. Por isso que a gente não pode só ter as notícias, né? A gente tem que ver gráfico. Mas, enfim, como o DXY ainda tem esse espaço aqui para baixo, cara, corre o risco do dólar ainda dar uma escorregada ainda para baixo. Isso que a gente está tentando aqui, a defesa do médio do player. Eu não estou nem contabilizando que ele bateu aqui na linha do semanal e o semanal vai tentar fazer o que agora, cara? O semanal vai tentar vir para cá. Então imagina nesse cenário hipotético dele vir para cá. O dólar vai para 5. A não ser que tenha conflitos internos aqui absurdos, tá? Mas se for seguir o DXY,
ele vai. Ele tem esse caminho. A gente tem uma linha de tendência aqui marcada. Vamos ver o que vai acontecer quando chegar ali. E é isso que temos, cara. Esperar chegar aqui para ver se vale a pena tomar posição se tiver todos os nossos indicadores a favor, tá bom? US 500, você vê o que foi o dia dele de hoje. Foi isso aqui. Foi esse pavio, sem saber para onde ele vai. Então, assim, enquanto rompemos topo atrás de topo, né? Caracterizando aquela acumulação. Eita, nessa aqui não. Aquela acumulação que a gente tinha conversado, né? Então é isso que temos. É isso que temos por aqui. DXY. Não, US 500. Aonde que eu quero comprar aqui, se ele vier? Cara, primeira região, 6.307 até 6.287. Depois, 6.211 até 6.181. Depois, 6.161 até 6.132. E depois, vai demorar, né? 6.107 até 6.079. Certo? Euro-dólar em contrapartida do DXY também fez um movimento para cima, mas não tem nada a se fazer aqui, tá? Esperar. Nada, nada. Ouro indo para as máximas novamente, não pegamos aquele trade daqui, né? Mas eu tenho que esperar ele sair desse caixote, eu não tenho nada para fazer agora. E o Bitcoin, estamos esperando para ver se ele vai ter forças para chegar nessa região e avaliar se vale a pena uma venda ou não. Lembrando que tem essa linha de tendência de baixa por aqui, então tem muito dinheiro preso, então tem muito risco nessa venda. O melhor dos mundos seria esperar estopar essa linha de tendência e depois a gente vender, tá bom? E para compra, a gente tem aqui 111.630, 110.420. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande beijo. Se você quiser participar do pregão 11, 12, 13, segunda, terça e quarta da semana que vem, já acessa aqui o nosso... Acessa lá o meu @Ariane Oliveira, pergunta o que tem que fazer e eu explico para vocês para entrar no grupo especial do WhatsApp e depois receber o link do Zoom, viu? Grande beijo para todos vocês, até mais.